Capítulo 9. A Vila do Papel. Após viajarem para o oeste por 2 dias de carruagem, eles finalmente chegaram à vila natal do médico charlatão. Ela ficava próxima a algumas montanhas e a uma floresta, abaixo da nascente do grande rio que cortava o país ao meio. Valas acompanhavam o curso do rio, mas parecia que apenas ervas daninhas cresciam nos campos. Mau observava tudo atentamente, e o charlatão, que adorava falar, foi gentil o suficiente para explicar. Ele manteve a voz baixo, talvez por respeito a Bacen, que estava sentado na diagonal oposta a ele. Ginch sentou-se ao lado de Bacen, mas o charlatão ainda não havia percebido quem ele realmente era. Aquilo é cevada, disse ele. Cevada, senhor? Parece estar irrigada de forma extraordinária. As valas se estendiam por todos os campos, mas Mau achava que cevada não precisava de tanta água assim. Mau, a gata, estava aos seus pés. Já cansado de ficar na cesta, alternava entre o colo do médico e espiar pela janela. Ela ao menos parecia reconhecer Ginchi. De vez em quando se aninhava em seus tornozelos. Bacen mantinha distância do animal, talvez nunca tivesse lidado com gatos antes. Havia muitas coisas, ao que parecia, com as quais ele não sabia lidar muito bem. Aqueles são os cultivos da estação de verão. Eles cultivam 2 safras por ano aqui, você vê. Arroz e cevada. Ah, se você usar arroz de brejo, pode plantar uma 3ª safra no mesmo campo sem esgotar o solo, explicou o charlatão. Colher 2 vezes no mesmo ano significava retirar muito mais nutrientes da terra, mas a água para os arrozais, na verdade, restaurava nutrientes no solo, evitando o esgotamento. Uma forma ideal de agricultura para uma área tão rica em água. Quando se afastaram dos campos, a floresta apareceu ao longe e a vila aninhada próxima a ela. Parece que há uma grande variedade de recursos naturais por aqui, comentou Mau. Tantos, ela pensou, que não parecia haver uma razão convincente para se concentrar na fabricação de papel. Mas havia outros fatores em jogo. Quando chegamos aqui, as terras planas já pertenciam a outra pessoa, explicou o charlatão. Mas ninguém deu atenção à floresta. A floresta, com a água que vinha das montanhas próximas, fornecia os recursos necessários para a indústria de papel da vila. Não havia matéria-prima suficiente para produzir em grande escala, mas eles conseguiam prosperar ao focar na qualidade. Felizmente, o rio também servia como um meio conveniente de transportar seu produto. Os 2 grupos produziam coisas diferentes, então os aldeões da vila se davam bem com os habitantes originais da terra. Quando chegamos, o dono dessas terras era um sujeito bastante decente, disse o charlatão. No entanto, algo incomodou Mau. Enquanto passavam pelos campos, seus olhos cruzaram com os de um agricultor que pisoteava a cevada. Aquilo era uma forma de fortalecer os grãos, mas o modo como ele fazia parecia quase agressivo. O olhar que lançou para ela foi cortante, sombrio. Mau fingiu que não o tinha visto e se virou para continuar a conversa com o médico. Quando chegaram à vila, foram recebidos por uma mulher que aparentava ter cerca de 40 anos. A suavidade dos olhos dela e o jeito como se curvavam levemente lembraram Mau do próprio charlatão. Ela concluiu que devia ser a irmã mais nova dele. O charlatão entregou a gata à mulher, que sorriu e acariciou seu pelo. Ele provavelmente a havia avisado com antecedência sobre o animal. No entanto, pelo jeito não mencionara que viajaria com uma pequena comitiva, pois ela olhou para Mau e os outros com certa surpresa. Ah, irmão mais velho, bem-vindo de volta, disse ela. Sim, obrigado. É bom estar de volta, respondeu o charlatão. Ele parecia calmo, mas lágrimas surgiam nos cantos de seus olhos. Não era de se estranhar, fazia mais de 10 anos desde a última vez que via sua casa. Eu gostaria de visitar os túmulos, disse ele. Você sabe, do pai e... Eles devem ter morrido enquanto ele estava no palácio interno. Ele fungou alto. Claro, com certeza, mas... Se não for indelicadeza perguntar... A mulher lançou um olhar a Mau e aos demais. Eles são... amigos seus? Mau percebeu enquanto a mulher olhava para eles que estava vendo uma dona de casa calculando mentalmente os preparativos do jantar. Ah, então este é seu superior no trabalho e sua assistente? Você podia ter dito antes. Então sou sua assistente agora? Isso não era exatamente verdade, mas também não era exatamente mentira. O mesmo podia ser dito sobre o termo superior, mas como Bacen não disse uma única palavra, aparentemente ele estava disposto a colaborar com o disfarce. A tia charlatã? Ela até dissera seu nome, mas era difícil de entender e Mau francamente não se lembrava. Então ela simplesmente resolveu pensar na mulher dessa forma. Estava ocupada preparando a mesa com diversos pratos.
peixe de água doce cozido no vapor com ervas, pãezinhos baúzi fumegando em uma cesta de bambu e arroz frito dourado e brilhante pareciam deliciosos. Na verdade, estavam perfeitos, considerando que tudo fora preparado às pressas para acomodar um grupo tão grande. Havia até uma tigela de mingau com peixe para a felina Mao-Mao, que devorava a refeição com avidez e sem a menor dignidade normalmente associada aos gatos. Ela certamente teria agarrado o peixe da mesa se achasse que poderia escapar impune. Tenho que admitir, nunca imaginei que um eunuco como você voltaria para casa com uma noiva jovem e encantadora. Nada disso, receio, respondeu o charlatão, rindo. Suponho que não. A piada foi interrompida por um som seco, o barulho de uma tigela batendo em algo. Mao-Mao olhou para o lado e descobriu que Jinchi havia deixado cair sua bandeja. Ai meu Deus, não se preocupe, vou buscar uma nova agora mesmo, disse a tia charlatã, recusando-se a ignorar o homem com a perturbadora queimadura. Na opinião de Mao-Mao, se Jinchi realmente quisesse se passar por um servo, deveria ter ficado com a carruagem e comido ração de combate ou algo assim. Mas Bacen provavelmente não permitiu. O disfarce de Jinchi era impecável e Mao-Mao apenas esperava que não se entregassem por um deslize tão bobo quanto aquele. Quando toda a comida já estava posta à mesa, a família da tia charlatã chegou. 3 homens, 2 mais jovens e um homem de meia idade com um lenço amarrado na cabeça. Presumivelmente, o homem mais velho era o marido da tia charlatã, os outros 2, seus filhos. Cunhado, quanto tempo? Disse o marido, retirando o lenço da cabeça e cumprimentando respeitosamente o charlatão. Sim, faz um bom tempo, respondeu o charlatão, sorrindo. Um dos filhos imitou o pai e saudou o médico, mas o outro o ignorou completamente, sentando-se diretamente à mesa e começando a comer com paixão. Pare com isso, como se atreve nem mesmo dizer olá, disse a tia, olhando feio para o menino. Irmão mais velho, disse o outro filho, lançando ao jovem um olhar angustiado. Então aquele era o mais novo, e o de atitude grosseira, o irmão mais velho. O sobrinho charlatão número 1 abriu um baúzi e deu uma mordida. Estava cheio de recheio de porco, fazendo a boca de Mao-Mao salivar. Você diz que devo respeitar meu tio? Ele é um eunuco que não volta para casa há séculos. O que ele está fazendo aqui agora? E arrastando consigo uma multidão de visitantes. Nesse momento, o charlatão produziu um daqueles sorrisos desconfortáveis, com sobrancelhas caídas que parecia ser sua especialidade. Ele já estava acostumado a ser ridicularizado por ser um eunuco, mas ouvir aquilo vindo do próprio sobrinho devia ser especialmente doloroso. Até Mao-Mao ficou incomodada com a atitude do rapaz. Ela ia mesmo deixar esse insolente comer tudo e sair de fininho? De jeito nenhum. Se não se importar, vou começar antes que esfrie, disse ela, e com um movimento ágil pegou exatamente o pãozinho que o sobrinho estava de olho. Ele lhe lançou um olhar desagradável, mas ela não se importou. Já lidara com serviçais e soldados bem mais assustadores do que aquele rapaz. Bacen parecia querer falar algo, mas aparentemente se acalmou quando viu Mao-Mao lidar com a situação. Jinchi, por sua vez, manteve a compostura. A tia charlatã obviamente estava irritada, pois quando trouxe o mingau e a sopa, serviu porções generosas para todos, exceto para o filho mais velho. O marido e o filho mais novo, conscientes da situação, preferiram não comentar. O filho mais velho, talvez se sentindo injustiçado com a maneira como sua família o estava tratando, pegou outro baúze e saiu da sala irritado. Quando o menino se foi, o marido da tia charlatã coçou a cabeça, envergonhado, e se curvou diante do charlatão. Sinto muito, cunhado. Ele não sabe o quanto você trabalhou por esta vila e o quanto se sacrificou, e na frente de seu superior ainda por cima. Ah, tudo bem, estou acostumado com esse tipo de coisa, respondeu o charlatão, embora parecesse bastante consciente da presença de Bacen. Mao-Mao cutucou Bacen com o dedo, e ele se sobressaltou levemente antes de dizer: Nós é que devemos nos desculpar, por aparecer assim de repente. Ao menos ele sabia ser educado quando a situação exigia. Foi um alívio. Provavelmente estava sendo forçado a se comportar pelo olhar implacável de Jinchi. Que bom, então está tudo certo, disse o charlatão, tomando mais um gole de mingau com satisfação. Para ele, dizer que estava acostumado com esse tipo de coisa parecia algo banal, mas a tia charlatã claramente se incomodou com aquilo. Foi para salvá-la de ser vendida para o palácio interno que o charlatão aceitou se tornar eunuco. E isso mesmo que seus pais presumivelmente valorizassem mais um filho homem do que uma filha. De qualquer forma, eu sei que não vim aqui apenas para jantar. Há algo que vocês gostariam de conversar, não é mesmo?
disse o charlatão. O resto da família ficou em silêncio. Eles haviam chegado, ao que parecia, no verdadeiro motivo de sua visita. Mao, por sua vez, via-se apenas como parte da plateia e não pretendia parar de comer. O peixe cozido no vapor estava perfeitamente salgado e as ervas davam um sabor maravilhoso. Ela teria que perguntar para a tia mais tarde como ela tinha feito aquilo. O marido pôs os hashis de lado, olhou para o charlatão e, após uma pausa, baixou a cabeça. Cunhado, ouvi dizer que você se tornou um médico renomado, tão famoso que foi até quem ajudou no parto do filho de Sua Majestade. Você deve ter a confiança do imperador, e imploramos que lhe peça um favor pessoal. Hã? Deu à luz ao filho do imperador? Pensou Mao. Na verdade, havia sido seu pai adotivo, Loumen, quem realizara o parto. Mas conhecendo o charlatão, ele podia muito bem ter enfeitado essa parte em uma de suas cartas. Ainda assim, Mao tinha juízo o bastante para não abrir a boca naquele momento. Bacen franziu a testa e Jinchi parecia estar observando algo ao longe, em silêncio. O charlatão, por sua vez, pousou os hashis e suspirou, com as sobrancelhas caídas mais do que o normal. Pedir a Sua Majestade que me ouça estaria muito além da minha posição. Mesmo depois de ter assistido ao parto da consorte imperial, era impossível. Mesmo os mais altos oficiais raramente conseguiam falar diretamente com o imperador. Apenas solicitar uma audiência pessoal já podia ser visto como desrespeito e custar a cabeça do charlatão. Mao, ela mesma tinha sido agraciada com a oportunidade de falar com o imperador em várias ocasiões. Mas cada uma delas foi porque Sua Majestade tinha pessoalmente permitido. E agora que Gyokyo não era mais apenas uma consorte, mas a própria imperatriz, conseguir contato com ela seria ainda mais difícil. Nesse ritmo, o charlatão parecia destinado a receber a tarefa, e se Bacen decidisse intervir com alguma resposta desajeitada, não ajudaria. Então, Mao decidiu assumir a conversa. Um antigo médico do palácio interno se envolveu em algo que não era de sua responsabilidade, e acabou sendo punido com mutilação e banido do palácio, explicou. Os outros pareciam surpresos. Ouvi dizer que ele foi tolo o bastante para tentar aprender algo que não deveria. Dizem que foi por isso que se meteu em encrenca. Ela estava falando sobre seu próprio pai, é verdade, mas ela não estava realmente mentindo. Mao chegou a se perguntar se era seguro dizer tanto assim, mas como nem Bacen nem Jinchi reagiram, ela ficou aliviada por não ter causado problemas. A tia charlatã e sua família engoliram em seco e se olharam preocupados. Seus ombros caíram. O charlatão, no entanto, se inclinou para frente, acenando com a mão. É verdade que provavelmente não consigo falar com Sua Majestade, mas há outras pessoas com quem talvez eu possa entrar em contato. Conte-me o que está em sua mente. Tia charlatã e o marido se entreolharam. Mao se perguntou se estava sendo inconveniente, mas, tendo ido tão longe, queria ouvir o restante. Jinchi e Bacen, evidentemente da mesma opinião, não mostraram sinais de se mover. Por favor, fale. Não posso prometer o quanto de ajuda podemos oferecer, mas ao menos podemos ouvir vocês, disse Bacen. As palavras pareciam mais adequadas a Jinchi, mas foi Bacen quem as pronunciou em nome dele. O charlatão assentiu, pensativo, e então disse: podem confiar nessas pessoas. Foi um daqueles raros momentos em que ele disse a coisa certa no momento certo. Bem, se você diz, disse a tia charlatã, devagar, antes de começar a explicar. O problema está relacionado à posse das terras na vila. O terreno sobre o qual a vila foi construída era, na verdade, alugado. O antigo proprietário que morava ali por perto não o utilizava mais e estava disposto a alugá-lo por um valor baixo, mas com o passar dos anos surgiu a conversa sobre vender a terra definitivamente. Na época, o dono era um homem tranquilo, que se dava bem com os moradores, ou assim dizia a tia. Alguns anos atrás, no entanto, esse homem faleceu e seu filho assumiu como novo proprietário. E foi aí que tudo começou a mudar. Ao contrário do pai, esse novo senhorio odiava forasteiros e tinha uma postura arrogante em relação aos artesãos locais. Quando a vila recebeu uma encomenda imperial para fornecer papel, ele mal conseguiu suportar a ideia. Quando a qualidade do papel da vila decaiu, o novo senhorio veio várias vezes exigindo o pagamento da dívida. De acordo com o contrato com o senhorio anterior, a terra e a floresta foram emprestados aos moradores por 20 anos. O valor do pagamento estava claramente estipulado, e a vila sempre pagava em dia, mas ele continuava insistindo que a colheita de arroz estava baixa porque estávamos poluindo a água. Ficavam dizendo que não tinham água suficiente para fazer arroz, disse o filho número 2, com um olhar angustiado no rosto. Recentemente piorou ainda mais. Ele nos disse para pagar imediatamente ou então sair de sua terra. Ainda restavam 5 anos de contrato. A vila não tinha como reunir o equivalente a 5 anos de pagamento de uma hora para outra,
especialmente sem aviso prévio. Assim como Mao Mao não podia mandar na velha madame, a aldeia tinha que agir com cautela. Se formos obrigados a sair, nossas casas e tudo o que temos ali ficaria para trás, e quem sabe quanto tempo levaria até encontrarmos outro lugar para viver. Achamos que querem nos expulsar, para poder tomar o espaço e começar a produzir papel por conta própria. Por que diabos fariam isso? Eles sabem como fazer arroz e nós sabemos como fazer papel, e deveríamos nos ater aos nossos próprios negócios, disse o charlatão, seu bigode fino ondulando suavemente. Mao Mao, a gata, tendo terminado sua refeição e sem mais nada para fazer, viu isso e se agachou, preparando-se para pular no bigode. Você pode pensar assim, disse a tia charlatã, balançando a cabeça. Mas o imposto sobre o arroz disparou este ano, enquanto o imposto sobre nosso papel diminuiu alguns anos atrás. Pode apostar que isso não melhorou as relações. Ah, então é isso. A redução do imposto sobre o papel provavelmente foi uma tentativa de torná-lo mais acessível e, assim, melhorar a alfabetização. Já o aumento do imposto sobre o arroz tinha como objetivo garantir reservas maiores para o que poderia estar por vir. Afinal, essa região faz 2 colheitas por ano. Logo o governo acreditava que não seria uma cobrança tão pesada. Mao Mao lançou um olhar furtivo para Jinchi. Ele parecia calmo o suficiente, mas ela podia ver que ele estava um pouco inquieto. Deve ser sobre as pragas, ela pensou. Enviar colheitas das regiões mais produtivas para aquelas mais afetadas significaria menos pessoas passando fome. Ela sabia que era simplesmente Jinchi e todo o governo tentando fazer o que podiam, e não achava que estivessem errados em fazê-lo, mas as pessoas que viram seus impostos aumentarem significativamente estavam, compreensivelmente, infelizes. Devem ter sentido que precisavam compensar a diferença de outras maneiras, colocando pressão sobre esta vila, por exemplo. Como o charlatão sugeriu, no entanto, não era como se alguém pudesse simplesmente se mudar para a vila e começar a fazer papel. Havia todo um conhecimento necessário, e só com experiência era possível fazer direito. E tem outro problema. Ele, disse o marido, referindo-se ao jovem de atitude hostil. Por certas razões, ele está mais do lado dos fazendeiros daqui. Meu irmão, ele... O irmão mais novo sorriu desconfortavelmente. Como posso dizer, ele foi influenciado. Ele parecia que mal conseguia dizer as palavras. Me envergonha admitir, mas o garoto é ingênuo. Ele acha que todos os oficiais são iguais. Era por isso que ele havia atacado o charlatão daquela forma. Provavelmente enxergava os eunucos como idênticos aos burocratas responsáveis pelos impostos. É por isso que precisamos da sua ajuda. O pedido era o seguinte: conseguir que eles baixassem os impostos. Isso não vai acontecer, pensou Mao Mao. Era impossível, mesmo com Jinchi sentado bem ali. Se um decreto emitido de manhã fosse revogado à tarde, isso jogaria o país no caos. Talvez, se aquelas pessoas estivessem à beira da fome, fosse diferente, mas pelo que ela podia ver, não parecia que as coisas estavam tão ruins assim. Isso colocou o charlatão em uma posição extremamente delicada. Não havia realmente nada que ele pudesse fazer para ajudar. A gata estava em seu colo, arranhando-lhe o queixo com as garras enquanto puxava seu bigode trêmulo. Receio ser apenas um eunuco, entende? Ele disse. Os ombros da família caíram com isso. O marido se recuperou da decepção, no entanto, e disse: haverá uma reunião amanhã. Talvez você pudesse ao menos nos acompanhar? Sim, isso eu posso fazer. O médico lançou um olhar para Mao Mao que o devolveu em direção a Bacen. Posso ir também? Perguntou Bacen, tentando parecer indiferente, mas claramente interessado. De certo modo, ele estava envolvido na situação. Gostaria de estar presente como uma terceira parte, ele explicou. Bem, começou o marido, mas não disse mais do que isso. Muito provavelmente ele estava perfeitamente feliz em ter Bacen junto, mas suspeitava que o proprietário fosse se opor. Eu vou apenas observar em silêncio. Só falarei se a outra parte se exaltar demais, disse Bacen. Então o marido assentiu ainda relutante. E eu estarei lá, é claro, disse o charlatão. Não que ele vá ser de muita ajuda, pensou Mao Mao. Ela se perguntava se também seria autorizada a participar. Ela pegou a outra Mao Mao do colo do charlatão no momento em que a gata estava fazendo um novo arranhão. O marido da tia charlatã era o chefe da vila e a casa da família tinha espaço suficiente para acomodar algumas visitas. O grupo de Mao Mao pretendia passar a noite numa estalagem, mas acabou ficando ali mesmo. Mao Mao recebeu um pequeno quarto individual enquanto o charlatão ficou no quarto de hóspedes e Jinchi e Bacen na suíte principal. Os guardas ficaram num anexo. Havia camas e tatames mais do que suficientes. Diaristas seriam contratados quando os impostos vencessem, então havia muitos móveis disponíveis. Tia Charlatã se ofereceu para preparar o banho para eles. Afinal,
eram convidados, mas Bacen recusou, dizendo que eles já tinham lhe causado problemas mais do que suficientes. Francamente, Mao Mao gostaria de se lavar, mas não podia contradizer Bacen, que certamente seguia ordens discretas de Jinxi. Em vez disso, Mao Mao pediu que um balde fosse trazido ao seu quarto e ela se limpou com uma toalha de mão. Ela apenas tirou o suor. A água estava muito fria para querer fazer mais do que isso. Mas ela decidiu lavar o cabelo, que estava começando a ficar oleoso. Então ela colocou água quente no balde, mas apenas uma xícara cheia. Ela soltou o cabelo e, quando ele estava bem molhado, acrescentou um pouco de sabão. Ela esfregou o couro cabeludo suavemente, metodicamente, removendo a sujeira. Depois de enxaguar tudo, ela envolveu o cabelo molhado em uma toalha para secar. Seus pés estavam frios, então ela os mergulhou na água que ainda estava morna. Enquanto esfregava cuidadosamente o cabelo, houve uma batida na porta. "Entre", ela disse, mas não houve resposta. Intrigada, abriu a porta só um pouco e olhou para fora. Foi recebida pela visão de um homem perturbador com uma queimadura parado logo ali. Ela não disse nada, apenas abriu a porta. E o homem de aparência estranha, ou seja, Jinxi, entrou. A janela do quarto dela estava fechada. Afinal, ela estava se lavando. E o próximo quarto era o de Jinxi e Bacen. O próximo quarto, além daquele, ficava um pouco distante. "Pode falar. Acho que ninguém vai nos ouvir", ela disse. "Interrompi o seu banho?" ele perguntou. Sua voz ainda mantinha aquele tom celestial. Evidentemente ele não havia decidido alterá-la dessa vez, o que explicava por que ele estava permanecendo em silêncio. "Apenas meu cabelo. Desculpe por não estar mais apresentável", disse Mao Mao, ainda secando os fios e empurrando o balde para o canto do quarto. O espaço era apertado, e a única cama ocupava quase todo o cômodo. Então ela permaneceu de pé, observando Jinxi. "Você deveria se sentar", ele disse. "Meu cabelo ainda está molhado", ela respondeu, dando-lhe um olhar que esperava significar: "Por que você está aqui, afinal?" Jinxi, tocando queimadura na bochecha, mostrou-lhe um pacote embrulhado em pano. "Queria tirar isso por um tempo. Acha que pode refazer a maquiagem depois?" O pacote continha tinta vermelha, cola e um pó branco. A cola usava arroz cuidadosamente triturado e tinha uma consistência pegajosa. Ao inspecionar, ela pôde ver que a cicatriz de Jinxi estava começando a aparecer. A pessoa suava mesmo quando fazia frio. E quando ele se deitava para dormir, a maquiagem começava a sair. "Provavelmente consigo", disse. Ela poderia usar a cola tingida para enrugar a pele, depois aplicar o pó branco por cima para obter mais ou menos o efeito desejado. Adicionar algumas sombras para fazer seu rosto parecer pálido completaria a ilusão. "Se você puder, então, remova isso por agora", disse ele, mergulhando um lenço no balde. O que foi?" "Deixe-me preparar água limpa." "Não precisa, isso daria muito trabalho. Isto aqui já serve." Mao Mao não disse mais nada, mas olhou para o balde. Não parecia muito sujo, mas... "Tem algo errado?" Jinxi perguntou. "Não, senhor, nada." Ela tinha mergulhado os pés no balde depois de lavar o cabelo, mas decidiu guardar essa informação para si mesma. Jinxi não parecia incomodado com a água usada, então ela decidiu não criar caso. Ela pegou o lenço úmido e esfregou no rosto dele. Era um belo lenço de linho, mas rapidamente ficou sujo com a tinta e a cola. Um desperdício, pensou Mao Mao. Mesmo lavando, e não sairia aquela mancha vermelha. Queria ter um pano mais simples para isso. Jinxi fechou os olhos e a deixou trabalhar, parecendo apreciar a sensação do pano quente e úmido. Ele parecia tão completamente desprotegido que ela temeu que ele pudesse encontrar a cabeça decepada, enquanto o assassino ria sem parar. Pé de atleta pode se espalhar para o rosto, não pode? Não que Mao Mao tivesse pé de atleta, para deixar claro. A cola dissolveu, revelando a pele nua de Jinxi, que estava lisa e saudável, embora ainda tivesse outra ferida, uma real, ainda visível, cortando sua bochecha. Ainda havia vermelhidão ao redor da cicatriz, provavelmente sumiria com o tempo, mas nunca desapareceria por completo. Ele carregaria aquela marca para o resto da vida. "Mestre Jinxi?" "Sim." "Por que estamos parando na casa do médico? E com Mao Mao a reboque ainda por cima?" "Fica no caminho para o nosso destino. Achei que poderíamos dar uma olhada já que estaríamos passando por aqui de qualquer maneira." "No caminho para o nosso destino?" Para ela isso significava que a volta para casa levaria ainda mais tempo que a ida. "Para onde diabos estamos indo? Honestamente é um momento conveniente. Isso me dá a chance de ver de perto a reação aos impostos em primeira mão." Isso é verdade. Todo ano, ao coletarem os impostos, era calculada a proporção entre a colheita e a população local, para garantir que ninguém fosse sobrecarregado. Mas aquilo eram só números.
Eles só podiam ser confiáveis até certo ponto. Além disso, há algo estranho acontecendo por aqui. O que, senhor? Não tenho certeza. Apenas sei que seu primo trouxe aquele ábaco dele e acha que algo está errado. A obsessão de Laham por números era lendária. Era um excêntrico que trabalhava dia e noite em busca de belezas numéricas, mesmo que não conseguisse explicar como encontrava. Se ele levantou suspeitas e as levou para Jinshi, certamente havia algo errado. Ele afirma que há uma anomalia na quantidade de arroz enviada nos últimos anos. Laham podia ser estranho, mas raramente se enganava com esse tipo de coisa. Foi isso que me trouxe até aqui, mas olhe o que mais encontramos. Não podemos permitir que produtores de papel profissionais sejam substituídos por um bando de amadores ignorantes justo quando estamos tentando aumentar a produção. Então, isso era mais do que apenas uma excursão turística. Ele estava fazendo um trabalho de verdade. Agora ela se sentia especialmente mal ao lavar o rosto dele com a água de seus pés. Jinshi devia estar ficando com sono, pois gradualmente se recostou na cama até se deitar. Pensando em como ele podia ser problemático, Mao Mao sentou-se na cama e começou a acariciar suavemente o cabelo dele. Ele não usava perfume, mas ainda emanava dele um leve aroma floral. Quanto daquela fragrância celestial era naturalmente dele? Devo refazer a sua queimadura agora? Ou prefere esperar até de manhã? Agora, por favor. Sua voz sonolenta estava mais sedutora do que o normal, refletindo que poderia causar um verdadeiro desastre se o expulsasse de seu quarto nesse momento. Ela remexeu a mistura de cola e tinta com o dedo, adicionou um pouco de água para dar a consistência certa e começou a aplicá-la em volta da cicatriz. Quem será que inventou isso? Estava incrivelmente realista. Talvez não resistisse bem a suor, mas estavam na estação seca e quase nunca chovia. Mestre Basen não poderia fazer isso? Ele não tem o mesmo talento. Então é por isso que me trouxe? Não é o único motivo. Jinshi parecia gostar do contato físico. Não durma, ela advertiu. Vou chamar o Basen. E o quanto você acha que ele ajudaria? Não muito, admito. Ao contrário de seu pai Gaoshun, Basen ainda não tinha o jeito para a coisa. Francamente, ela sentia que ele carecia de certa assertividade como assistente de Jinshi. Por que ele é seu assistente, afinal? Ela perguntou antes que pudesse se conter. Parte do problema era que ela não via Gaoshun fazia tempo, e sentia falta do efeito restaurador que o homem de meia-idade tinha sobre ela. Jinshi abriu lentamente os olhos. As pupilas escuras continham um toque de surpresa. Eu sei que ele pode parecer sem jeito às vezes, mas ele é, muito competente quando importa. Com todo respeito, senhor, você não me parece muito convencido. Talvez Jinshi estivesse só sendo gentil com Basen. Afinal, eles eram irmãos de leite. E se Basen se sentia à vontade com Jinshi, talvez isso fosse um talento por si só. Mao Mao terminou a maquiagem da queimadura e estava prestes a lavar os dedos melados quando teve uma ideia. Com a mão limpa, pegou o espelhinho de bronze da bagagem e tentou pintar a substância vermelha ao redor da boca. Ela sorriu, parecendo um monstro. Isso está absolutamente horrível, Jinshi riu. Mao Mao, imaginando que poderia simplesmente lavar a gosma depois, foi tomada pelo desejo de pintar ao redor dos olhos e das bochechas também. Agora, um rosto realmente perturbador flutuava na placa de bronze, quase como um cadáver. Jinshi, completamente envolvido no espetáculo, estava tentando desesperadamente não rir. Ela sentiu pena dele, ele estava praticamente em agonia. Mas mesmo assim, se inclinou para terminar o trabalho. Nesse momento, houve uma batida na porta e Basen anunciou. Estou entrando! A porta se abriu antes que pudessem impedi-lo. Seus olhos arregalados se depararam com a cena de Jinshi, aparentemente curvado de dor, e Mao Mao inclinado sobre ele, com o rosto e as mãos cobertos de algo vermelho. Ele não disse nada. Eles não disseram nada. Pouco depois, Basen não pôde dizer nada. Quando estava prestes a gritar por ajuda, Mao Mao enfiou o lenço na boca dele, enquanto Jinshi o imobilizava. Foi a ação mais coordenada que os dois tiveram desde o dia em que se conheceram. No dia seguinte, Mao Mao participou da reunião com os outros. Eles estavam em um restaurante da vila, onde morava o senhorio, não muito distante da vila dos fabricantes de papel. Provavelmente uma caminhada de menos de 1 hora entre as duas. O restaurante era sombrio, mas relativamente grande. Também funcionava como uma estalagem, provavelmente voltada para viajantes e não para os moradores locais. Aliás, Mao Mao e seu grupo poderiam ter se hospedado ali na noite anterior, se não ficassem na casa do charlatão. Os presentes eram o charlatão, seu cunhado e seus 2 filhos, juntamente com 3 homens de meia-idade da vila deles. Somando Mao Mao, Basen e Jinshi, o grupo tinha 10 pessoas.
Mao Mao tinha suas dúvidas se Bacen conseguiria proteger Jinshi caso algo saísse do controle. Mas, pensando bem, Jinshi parecia perfeitamente capaz de se defender. Provavelmente ficaria tudo bem. Do outro lado da mesa, estavam pelo menos 15 homens fortes e robustos. Entre eles, um homem de meia idade sentado com um ar de superioridade no centro do grupo, acariciando seu pelo facial. O casal de idosos que administrava o estabelecimento os observava com indisfarçável aborrecimento. O grupo provavelmente escolheu o local esperando que as coisas ficassem tensas, e essa escolha claramente não agradou os proprietários. O charlatão tremia visivelmente. Além da esposa do dono do restaurante, Mao Mao era a única mulher por perto e ele parecia preocupado com isso. Ninguém mais, porém, parecia ter qualquer interesse na garota magricela que havia entre eles. Na verdade, alguns até pareciam rir discretamente, sem entender o motivo de ela estar ali. De fato, não foi fácil para Mao Mao conseguir chegar até ali. A tia charlatã tentou impedi-la, apontando que, embora ela não parecesse grande coisa, ainda era uma jovem solteira e seria terrível se algo horrível acontecesse com ela naquele restaurante. Mais do que tudo, porém, ela disse que Mao Mao simplesmente não pertencia a esse tipo de reunião. Ainda assim, Mao Mao viu o charlatão olhando para ela com pena e, além disso, ela estava curiosa sobre o tal contrato. Conheço algumas pessoas que entendem dessas coisas, disse ela finalmente. Não posso contar a elas o que vi? Ela estava de certa forma distorcendo a verdade, mas teria que servir. Ao colocar dessa forma, a tia, aparentemente imaginando que Mao Mao conhecia algum oficial jurídico, acabou aceitando. Mao Mao estava, na verdade, se referindo a Jinshi e Bacen, que já estavam com eles, mas não havia motivo para mencionar isso. E assim Mao Mao encontrou-se sentado um pouco afastada da área principal. A dona do restaurante trouxe um chá para ela, mas o lugar cheirava a álcool. Talvez houvesse uma taverna ali também. E Mao Mao mal conseguiu se conter para não pedir um pouco. Jinshi e Bacen estavam à mesa com ela. Era mesmo necessário você vir? Perguntou Bacen, reabrindo o assunto de uma discussão já prolongada entre a tia e o charlatão. Se ele era contra, deveria ter dito algo antes. O médico-chefe solicitou minha presença. Teria sido desumano da minha parte abandoná-lo, ela disse. Até parece, murmurou Bacen. Ele parecia querer insistir na questão, mas o charlatão estava lançando olhares furtivos para Mao Mao desde que chegaram ali. Então ele deixou o assunto de lado. Em vez disso, olhou ao redor e comentou. Devo dizer que tem muito álcool aqui, para um lugar deste tamanho. As prateleiras estavam cheias de vinhos, mas a bebida principal parecia ser algo não refinado e opaco, armazenado num grande barril na cozinha. Um tipo de álcool turvo e esbranquiçado. Na capital, os destilados, ou claros, eram a escolha preferida. Mas aqui serviam algo chamado de vinho caipira. Provavelmente os viajantes recebiam o que estava nas prateleiras, enquanto os locais bebiam do barril. Enquanto Mao Mao se distraía com as bebidas, as discussões começaram. Trouxe o dinheiro? Perguntou naturalmente o imperioso homem de meia-idade, soando como um vilão de terceira categoria em uma peça de teatro. Mao Mao não tinha certeza se os homens de aparência rude ao redor dele eram agricultores arrendatários ou capandas contratados. O cunhado, seus filhos e amigos eram robustos, mas claramente estavam em menor número. Ela olhou em volta, pensando para onde correria se algo saísse do controle. Ainda há tempo, não pode reconsiderar? O cunhado do charlatão perguntou timidamente. Entre ele e o senhorio havia um pedaço de papel, provavelmente o contrato. O que tem para reconsiderar? Não estou te emprestando essa terra por caridade. Se não pode pagar, quero que saia. Ele não dava brechas. Parecia até que essa conversa já tinha acontecido antes. Continuou. Olha, eu gosto de pensar que estamos sendo flexíveis. Nós nos oferecemos para esperar até o ano que vem. Só pedimos que ensinassem algumas técnicas pra gente nesse meio tempo. Ridículo, pensou Mao Mao. Então os artesãos poderiam partir imediatamente ou no ano que vem. E se escolhessem esperar, isso significaria apenas dar aos outros aldeões tempo para aprender as técnicas de fabricação de papel. Eles obviamente não tinham para onde ir agora, mas se esperassem, seriam forçados a revelar seus segredos comerciais. Os agricultores provavelmente esperavam pegar a comissão imperial também, encaixando-se perfeitamente nas vidas dos antigos artesãos. Era o suficiente para deixar qualquer um irritado, mas normalmente não passaria despercebido. Afinal, a prova estava ali, na mesa. Algo estava estranho, no entanto. Por que obrigar os fabricantes de papel a ensinar as suas técnicas a um bando de agricultores e depois expulsá-los? Por que não usar a dívida como alavanca para os obrigar a trabalhar para a aldeia agrícola? Será que tudo isso era só ódio aos forasteiros?
Mau Mau observou o homem de meia-idade que olhava com desprezo para os artesãos. Os filhos, em especial, pareciam ser os principais alvos de sua fúria silenciosa. Mau Mau se levantou e foi se posicionar atrás do cunhado. O charlatão estava ao lado com o bigode tremendo. "O que você pensa que está fazendo?" sibilou Bacen, mas Mau Mau o ignorou completamente. O contrato havia sido escrito há mais de 10 anos, mas o papel ainda parecia em excelente estado. Se fosse de qualidade inferior, já teria se esfarelado. O contrato, de fato, previa pagamentos mensais ao longo de 20 anos e, no final, apareciam o ruaia dos envolvidos, aqueles chamados selos florais que serviam como assinaturas confirmando a validade do documento. Tudo estava tão em ordem que Mau Mau não conseguia entender por que o senhorio o pressionava tanto. O filho mais novo, um rapaz observador e sensato, explicou em voz baixa. "Ele alega que o contrato é inválido." "Mesmo com os selos florais?" "Sim, são marcas reais, mas... Bem, o senhorio anterior não sabia ler." "Ele era analfabeto?" Mau Mau ficou surpresa. Isso era raro, geralmente proprietários de terras tinham que revisar documentos como esse e, portanto, eram educados para tal tarefa. Ele era genro. Ah, agora tudo fazia sentido. Se ele havia entrado na família por casamento, não teria tido a educação adequada. Provavelmente era filho de algum camponês esforçado e, ao casar, o tempo livre teria se tornado ainda mais escasso para tentar aprender a ler. Ele nunca usou um escrivão. Sua esposa cuidava dessas coisas para ele. Mas esse contrato, ao que tudo indica, havia sido concluído após a morte dela. Mau Mau queria acreditar que era realmente um contrato legítimo. O filho mais novo dizia que os selos florais eram válidos, o que sugeria que o contrato tinha sido feito ainda na gestão do antigo senhorio. "O escrivão ainda está por aí? Ou a testemunha?" "Ambos já faleceram, infelizmente", respondeu ele. "O contrato foi assinado 15 anos atrás, e nenhum deles era jovem naquela época." "Isso só piora", pensou Mau Mau. Enquanto ela se atualizava, o senhorio continuou pressionando o cunhado do charlatão com a escolha impossível. Os outros agricultores estavam sorrindo de maneira maliciosa, e os artesãos pareciam se encolher. O filho mais velho do cunhado, no entanto, estava mordendo os lábios, com uma expressão conflituosa no rosto. "Se vocês não conseguirem sair imediatamente, acho que só resta uma escolha. Enviaremos alguns jovens amanhã. Eles podem ajudá-lo, e você pode ensiná-los o trabalho. E é melhor ensiná-los de verdade. Você tem até o ano que vem." Os punhos dos artesãos tremiam. O charlatão tinha vindo, mas nunca seria de grande ajuda. Ele era tão impotente quanto os outros. Só Mau Mau observava tudo com calma, bem menos preocupada que os outros. Ela realmente estava curiosa sobre aquele vinho. Teria que pedir um pouco depois, mas mesmo ela sabia que aquele não era o melhor momento. Os fabricantes de papel pareciam estar em um funeral. Já o senhorio, todo animado, pediu bebidas. "Uma rodada para mim e para os meus rapazes", disse ele, sua generosidade provocando aplausos dos agricultores. A dona do estabelecimento, a contragosto, trouxe bandejas cheias de copos de vinho para eles. Mau Mau farejou. Ela olhou para o vinho que os agricultores estavam bebendo. Não era o vinho turvo, eram bebidas claras. O próprio senhorio estava bebendo algo diferente, um líquido âmbar que obviamente era algum tipo de álcool destilado. A bebida vinha de uma das prateleiras, e ele claramente tinha resistência para a bebida. O senhorio, ela podia entender, claro que ele beberia o que mais gostava, mas pedir licor destilado, até mesmo para os agricultores arrendatários, isso era generoso demais. Ainda mais quando havia tanto vinho turvo disponível ali. Mau Mau pensou por um momento. E então, embora se sentisse mal pela mulher que carregava as bebidas, obviamente irritada, ela levantou a mão e chamou a dona do estabelecimento. "O que é?" "Eu gostaria de um copo também, por favor. Do vinho." A mulher praticamente deu de ombros e serviu uma bebida para ela. "Mocinha, logo agora, com tudo isso acontecendo?" O charlatão parecia exasperado, assim como seu cunhado. Bacen, como sempre, torceu o nariz, mas Jinchi fez um sinal para ela pedir mais. "Ah, então ele percebeu?" Mau Mau pediu bebidas para Jinchi e Bacen, então ela esvaziou o copo. Tinha sabor adocicado e bem encorpado. Não era tão refinado quanto os disponíveis na capital, mas não era ruim. Apesar de toda a suavidade do sabor, porém, ele tinha um toque alcoólico distinto. Se tivesse um gosto ruim, isso já seria explicação suficiente, mas em vez disso, Mau Mau lambeu os lábios. Então, eles tinham um estabelecimento forçado a acomodar clientes indisciplinados e um barril inteiro de vinho turvo. No entanto, não era isso que serviam ao senhorio encrenqueiro e seus agricultores. Então é essa a história, pensou ela. Mau Mau se virou para o cunhado do charlatão, que ainda parecia exasperado. "Com licença, mas existe uma destilaria por aqui?"
Não, nada disso, que eu saiba. Imaginei. Os lábios de Mao Mao se curvaram em um sorriso malicioso. Ela se levantou com o copo na mão e, ignorando as conversas animadas do senhorio e seus comparsas, colocou o copo sobre a mesa com um audível toque e lançou a eles um sorriso que parecia de uma fera selvagem. "O que você quer, garotinha? Vai nos servir uma bebida?" zombou o senhorio, soltando uma risada alta. Mocinha!" O charlatão quase engasgou tentando entender o que ela estava fazendo. Bacen quase se levantou, mas com um puxão discreto na manga vindo de Jinchi, sentou-se de novo. Mao Mao riu baixinho e disse ao senhorio: "Que tal uma competição de bebida, meu bom senhor?" E bateu no próprio peito, teatralmente. "Uma competição de bebida? Você tem coragem, hein? Eu topo", disse o proprietário, divertido com a jovem atrevida que apareceu diante dele. Os agricultores riram estrondosamente, os fabricantes de papel pareciam desanimados e o charlatão estava praticamente fora de si. Só Jinchi e Bacen, já acostumados com o comportamento imprevisível de Mao Mao, permaneceram impassíveis. "Você não pode estar falando sério", exclamou o cunhado do charlatão. Ele e os filhos estavam genuinamente preocupados. "Vai dar tudo certo. Mas me diga, quanto ainda falta pagar da sua dívida?" Depois de um instante, o homem respondeu: "São 1.000 moedas de prata por ano, e já pagamos metade deste ano. Faltam uns 4.500. Essa, de fato, não era uma quantia que qualquer um emprestaria de bom grado. Nem a comissão imperial faria isso. A vila não tinha estrutura para produção em larga escala, e não daria retorno. Tudo o que ela disse, no entanto, foi: 'Entendo.' E então virou-se confiante para o senhorio. 'Já que estamos fazendo isso, que tal uma aposta?' Apostar? Muito bem. O senhorio, agora claramente confiante na própria resistência à bebida, estava apenas zombando dela. 'E o que você oferece?' 'Sim, você já viu.' Mao Mao bateu no próprio peito novamente. 'Se você me vender para um cafetão, eu trago pelo menos 300 moedas de prata.' Alguns dos agricultores engasgaram com a bebida. Os artesãos ficaram boquiabertos. Ouviu-se uma cadeira bater. Era Jinchi que havia se levantado de súbito. Mao Mao, no entanto, simplesmente assentiu como se para indicar sua calma e confiança. 300? O senhorio explodiu em gargalhadas. É um grande número para uma garota tão pequena. Você tem alguma ideia de como o mercado funciona, criança? Claro que sim, foi por isso que ela disse aquilo. Ela já tinha visto muitas moças serem vendidas. Ela sabia do que estava falando. A joia mais perfeita do mundo não vale nem 100, e você acha que vale 300? O senhorio ria tanto que chegou a cuspir. Os amigos dele estavam igualmente embriagados e se divertindo à beça. Mao Mao olhou para eles e então riu. Ela se certificou de que soubessem que era um som de zombaria. Os homens bêbados perceberam isso, como ela esperava, e metade deles começou a olhar para ela com raiva. Você só pensa isso porque um rabanete recém-saído da terra jamais custaria mais de 50 pratas, declarou Mao Mao. Pensar que você nem percebe isso. Ela sentiu o corpo balançar quando alguém a agarrou pelo colarinho, colocando-a na ponta dos pés. Então sua comparação pouco lisonjeira das garotas do campo com vegetais de raiz não passou despercebida. Jinchi estava prestes a intervir, mas ela lhe parou com um olhar. Se ele se envolvesse agora, só complicaria as coisas. Repete isso, vai, berrou um agricultor, vamos chamá-lo de agricultor número 1, o rosto vermelho de raiva, enquanto vinha para cima dela com os punhos cerrados. Suas mãos calejadas estavam sujas de terra. Ela sabia que se ele a acertasse não ia ser leve. Ela teria que lidar com isso, pensou. Já tinha ido longe demais e não podia recuar agora. O charlatão havia desmaiado, enquanto os aldeões assistiam tudo com olhos cheios de pavor. Você nem sabe ler ou escrever, Mao Mao continuou. Você nunca vai usar papel, muito menos saberá como fazê-lo, mesmo que alguém te ensine. O soco veio, mas nunca a atingiu. Em vez disso, houve um bate de algo atingindo a mesa. Alguém havia se colocado entre Mao Mao e o agricultor furioso. Uma bolsa substancial estava sobre a mesa agora, e Jinchi estava de pé entre os dois. Ele virou a bolsa, e uma verdadeira chuva de prata caiu, tilintando alto. Todos na sala olharam com olhos arregalados e bocas abertas, inclusive Bacen, que abria e fechava a boca sem conseguir dizer uma palavra. Ele parecia se perguntar: o que Jinchi estava fazendo? 300 moedas de prata seria um preço baixo por essa garota, disse Jinchi. Sua voz estava mais baixa que o habitual, e ele usou um olhar sedutor, mas intimidador, para manter a sala sob controle. Com naturalidade, afastou a mão do homem que segurava Mao Mao.
Não vai exibindo sua prata assim, pensou Mau Mau, mas não teve escolha a não ser entrar no jogo. Endireitou a gola da roupa, apoiou o pé na cadeira e estufou o peito, na medida do possível. Estão vendo? Homens que entendem de valor sabem o que estão vendo quando olham para mim. O agricultor, que estava prestes a agredi-la, recuou, lançando um olhar hostil. Mau Mau e Jinchi devolveram o olhar com sorrisos provocadores. Não precisamos aceitar isso, rapazes. Vamos dar uma lição de boas maneiras, gritou um dos agricultores. Mas o senhorio levantou a mão. Não se adiantem, disse ele, e os outros recuaram. Vocês colocaram dinheiro de verdade sobre a mesa, então para mim temos uma aposta. Ele tinha aceitado. Mau Mau sorriu, uma expressão que poderia parecer deslocada naquele momento, e tirou o pé da cadeira. Muito bem, quem é o primeiro então? Os aldeões da Vila do Papel olhavam para Mau Mau como se não pudessem acreditar no que estava acontecendo. O casal que administrava o estabelecimento parecia no mínimo ansioso. O charlatão ainda estava estirado no chão. Jinchi, por sua vez, lançou um olhar para Mau Mau que deixava claro o quanto ele estava muito irritado com tudo aquilo. Bacen parecia chateado por Jinchi estar chateado. A bolsa cheia de moedas estava sobre a mesa. Deixe-me ser o primeiro a enfrentá-la, gritou o homem que quase havia atingido Mau Mau. Perfeito. O chão estava cheio de garrafas vazias de vinho, ao lado de 3 homens grandes, e o quarto estava se juntando a eles, naquele momento. Você só pode estar brincando, disse o sobrinho do charlatão, que estava cuidando do tio incapacitado. Ué, já acabou? Disse Mau Mau, esvaziando o que restava em sua taça. Era uma bebida destilada que queimava ao descer pela garganta. Bem melhor do que se esperaria encontrar num lugar tão rústico quanto aquele, mas ainda assim, pouco mais inebriante do que a água para Mau Mau, que estava acostumada a bebidas muito mais fortes. Foi um erro deles achar que poderiam derrubá-la rápido, com bebidas destiladas de alto teor alcoólico. Eles próprios não estavam acostumados a algo tão forte, e um por um acabaram caindo rápido debaixo da mesa. Eles estavam completamente embriagados, mas ninguém ia morrer, pelo menos. Mau Mau não tinha intenção alguma de pegar leve. 300? Não é um mau negócio, disse Jinchi em seu ouvido. Imaginar que ele poderia tentar comprá-la novamente só fortaleceu sua determinação de não perder esta disputa. Vale destacar que normalmente um cafetão conseguiria uma moça da vila por apenas 20 pratas. Jinchi definitivamente tinha um senso distorcido de valor. De qualquer forma, com Jinchi ao seu lado, Mau Mau derrotou o primeiro agricultor na bebida. O segundo achou que ela já estaria cambaleando e desafiou-a com álcool ainda mais forte, o que o derrubou após um único copo. O terceiro e o quarto homens caíram de forma semelhante. Era verdade que ela estava, em princípio, em desvantagem, porque estava enfrentando uma sucessão de oponentes, mas, infelizmente para eles, Mau Mau superou todas as suas expectativas. Com esse já são 4, pensou ela, 300 por um, 600 após o segundo homem e 1.200 após o terceiro. Com 4 derrotados, seu total agora era 2.400 pratas. Os outros agricultores lançavam olhares furiosos, vermelhos de raiva. Eles não sabiam ler, mas talvez conseguissem fazer umas continhas. Ainda havia alguns homens na fila. Se ela derrotasse só mais um, seus problemas acabariam. A dívida total do fabricante de papel era de 4.500 pratas. Ela estava feliz que as outras partes estavam bêbadas. Ela conseguiu que assinassem um contrato simples, sem pensar muito sobre isso. 4 contratos, na verdade. Os agricultores provavelmente achavam que eram apenas pedaços de papel. Ela podia perceber porque até mesmo o ilustre senhorio estava prestes a usá-los como rascunho. Falando nele, ele estava rosnando e franzindo a testa. Finalmente se sentou em frente a ela. Que tal um desafio? O homem bigodudo sorria, mas os olhos eram duros. Mau Mau deu um tapinha na barriga. Espera aguentar mais um, pensou. Até ela estava começando a sentir os efeitos de beber até 4 pessoas ficarem inconscientes. O senhorio parecia saber beber bem, como se esperaria de alguém que normalmente bebe destilados. Ele sorriu diante do desconforto visível de Mau Mau, depois olhou para o contrato. Se você acha que eu vou ser mais um que vai cair fácil, pense de novo. E então rabiscou uma assinatura no contrato e o jogou com força na mesa. Ei, irmão, não vai tentar dar calote em mim, né? Ele disse. Jinchi ficou em silêncio com os braços cruzados. Ninguém vai passar a perna em ninguém, disse Mau Mau. E então, sentindo que não tinha outra escolha, tirou um pequeno frasco do interior das roupas. Os capangas do senhorio se agitaram. Ei, o que diabos é isso aí? Só estou cansada do gosto dessa bebida. Pensei em dar um sabor diferente, disse Mau Mau e pingou um pouco do líquido âmbar em sua taça. O senhorio se inclinou. Ei, espera. Não vai dividir? Bem, se ele insiste. Mau Mau passou o frasco para ele. Ele analisou com cuidado e esvaziou o que restava do conteúdo na própria taça.
Deixe-me adivinhar. Uma coisinha para ajudar você a segurar a bebida? Ele sorriu para ela. Mao Mao, sem expressão, levou a taça aos lábios e bebeu. O senhorio observou esvaziá-la e então, ao ver que ela não foi afetada, sorriu novamente e bebeu sua própria taça até o fim. Club, club, club. Bam! O senhorio desabou. Um dos agricultores correu para ajudá-la a sentar-se, mas o homem de meia idade estava obviamente em um estado de estupor. Ei, o que você fez com ele? Eu não fiz nada. Coloquei a mesma coisa na minha própria bebida. Todos vocês viram. O senhorio acabou deitado de costas por uma razão e uma razão apenas. Ele estava completamente bêbado. Acredito que isso significa que ganhei a aposta. Houve um silêncio coletivo, durante o qual Mao Mao se levantou e pegou os contratos que seus oponentes de bebida haviam assinado. Ela foi até o cunhado do charlatão sem nem mesmo tropeçar e os entregou a ele. Por fim, virou-se para a dona do estabelecimento. Com licença, onde é o banheiro? Ali fora e à direita. Muito obrigada. Mao Mao saiu do restaurante em um trote rápido. Tinha esvaziado várias garrafas de vinho. Quem a culparia se precisasse usar o banheiro? E mesmo ela não era tão descarada a ponto de se aliviar na frente de uma multidão. Ei, o que foi que você fez lá atrás? Perguntou o cunhado do charlatão, com um maço de contratos na mão e expressão confusa. Nada demais, só queria um sabor diferente, então adicionei um pouco de álcool. Mao Mao geralmente carregava algumas ervas e outros suprimentos médicos com ela, inclusive álcool para fins de higienização. Esse álcool, por ser mais concentrado que o normal, faria qualquer um tombar depois de um único gole, e foi isso que o senhorio despejou alegremente na própria bebida. Posso te perguntar uma coisa? Disse o homem após um momento. Pode. Você colocou a mesma coisa na sua bebida, certo? Ele franziu um pouco a testa. Sim. Uma quantidade que eu sabia que conseguiria aguentar. Eu só queria que as coisas acabassem mais rapidamente. Mao Mao suspeitava que se fizesse algo que parecesse minimamente suspeito ou incomum, seus oponentes seriam atraídos por isso. Ela estava feliz que tinha funcionado. Mao Mao até poderia devotar ao senhorio do jeito tradicional, mas não tinha certeza se conseguiria aguentar por tanto tempo. Só estou feliz de ter chegado ao banheiro a tempo, disse ela. Sim, isso é importante. Ouça, eu sei que você estava se sentindo confiante, mas questiono você arriscar sua própria liberdade por nós ainda por cima. Me desculpa, acho que houve algum mal-entendido, disse Mao Mao, pegando os contratos dobrados da mão dele. Estes são meu lucro. Ah, mas eu realmente preciso devolver o capital original. Ela sorriu. O cunhado não conseguia falar, mas o charlatão, que finalmente começava a se recuperar, exclamou. Agora, só um segundo, mocinha. Você está falando do nosso sustento. Isso, pode ser. Mas eu não tenho nenhuma obrigação real aqui, tenho? E de qualquer forma, você não me deixou terminar de falar. Ela olhou para o senhorio que estava se levantando do chão com a ajuda de um de seus capangas, segurando a cabeça e balançando instavelmente. Pelo vômito no chão, ela deduziu que haviam forçado a saída do álcool para ajudá-lo a recuperar a consciência. Você não acha que teria sido melhor deixá-lo dormir um pouco mais? Ela perguntou. Essa aposta não vale, ele gritou. Ela esperava por isso. Foi apenas uma maneira de se divertir bebendo. Eu nunca levei isso a sério. E, no entanto, eu tenho os contratos bem aqui, assinados, com testemunhas. Você não vai me dizer que também não conseguia ler isso. Quem liga para contrato? Isso não vale nada. Mao Mao cruzou os braços e se posicionou em frente ao barril de vinho turvo do restaurante. Então não temos outra escolha, disse dando um tapinha no barril e olhando para Jinxi e Bacen. Vamos ter que contar ao governo que vocês andam sonegando impostos. Você poderia ouvir um alfinete cair no restaurante. O senhorio ficou com a boca aberta. Os agricultores, os que ainda estavam em pé, balançaram com choque. Os donos do restaurante pareciam ao mesmo tempo ansiosos e aliviados. Os artesãos se entreolharam e depois olharam para Mao Mao. O charlatão apenas inclinou a cabeça confuso. Esta era a fonte dos números incompatíveis que tanto preocupavam Jinxi. Sonegando impostos? O que isso quer dizer? Finalmente conseguiu dizer o filho mais velho rebelde. Fazer vinho exige uma licença do governo. Fazê-lo para consumo pessoal pode ser uma coisa, mas servi-lo com fins lucrativos em um restaurante, isso precisa ser tributado. Qualquer negócio tinha que pagar impostos, e a taxa sempre era maior em itens de luxo. Um bar era mais taxado que um restaurante, por exemplo, e a taxa disparava se você estivesse administrando um bordel, como a vovó nunca se cansava de reclamar. Mao Mao se perguntou por que este restaurante estava disposto a sediar a discussão com o senhorio. Ela pensou que talvez fosse porque eles eram inquilinos dele, mas foi a quantidade abundante de vinho que chamou sua atenção. Não seria uma bênção se eles pudessem estocar uma grande quantidade de bebidas alcoólicas excelentes. E quantos conto ainda por cima?
era o tipo de oferta que não se podia ignorar, mesmo que trouxesse consigo alguns problemas. Mao Mao suspeitava que era por isso que o senhorio não tinha pedido aquele vinho turvo quando queria uma bebida. Os agricultores provavelmente eram quem produziam o vinho, então por que se dariam ao trabalho de pedir algo que já tinham bebido até se fartar? Talvez os ingredientes nem estejam nos livros fiscais, comentou. Fazer vinho exigia arroz, cevada ou algo parecido. Neste caso, parecia ser arroz. Isso a lembrou da suposta reclamação do senhorio. Eles estão poluindo a água e estragando a colheita de arroz, disse ela, repetindo a alegação. Mas isso não é verdade, é? Afinal, a colheita de arroz nunca esteve tão boa, não é? Completou ela. Se os campos usados para o cultivo do arroz estivessem sendo nutridos pela terra e pelos resíduos naturais trazidos pelo rio, isso ajudaria a evitar que o solo se esgotasse. E não era como se os fabricantes de papel estivessem jogando toxinas na água. O que ia parar ali eram basicamente restos de cola feita com arroz e raspas de madeira. Excelentes fertilizantes, na opinião de Mao Mao. Ela até pensou que esta poderia ser a razão pela qual o senhorio anterior estava disposto a considerar a venda imediata da terra aos artesãos. Os agricultores talvez não entendessem exatamente por que a colheita de arroz estava tão boa, mas sabiam que tinha melhorado. Então, em algum momento, eles decidiram esconder a renda extra e transformá-la em vinho. Isso configurava uma dupla evasão fiscal, um assunto muito sério. Falar tudo isso em voz alta ia contra os ensinamentos de seu pai. Então, Mao Mao manteve a teoria para si. Mas as expressões nos rostos do senhorio e dos agricultores diziam tudo. Ela tinha acertado em cheio. Você tem alguma prova disso? Exigiam dos agricultores. Isso mesmo, cadê as provas? Gritou outro. Provar? Talvez sim, talvez não. Mas Jinshi estava ali, então ela tinha testemunhas. Não se preocupem, disse Mao Mao. Se forem mesmo inocentes, então não se importariam se um oficial investigasse suas casas, certo? Ela se certificou de sorrir enquanto dizia isso. Os agricultores, que até aquele momento haviam sido tão vocais em suas objeções, ficaram em silêncio. Ah, bingo. Você tem coragem, garota, resmungou o senhorio, ainda segurando a cabeça que girava. Mas se acha que pode falar assim e sair impune? Mao Mao ficou olhando para o senhorio. Eu poderia dizer exatamente a mesma coisa para você. Olhe ao redor e pense bem antes de falar. Pelo menos 1/3 de seus capangas estavam caídos de bêbados, ele próprio incluído. Os outros ainda podiam estar de pé, mas estavam longe de estar sóbrios. Enquanto isso, o grupo de Mao Mao incluía 6 homens bem constituídos que não haviam bebido uma gota. Ela não estava incluindo o charlatão nessa conta, é claro. Ele não ajudaria em nada numa briga. E mais importante, Jinshi e Basen estavam com eles, junto com os guardas que poderiam entrar a qualquer momento, caso algo saísse do controle. Os donos do restaurante, obviamente, estavam tentando se manter o mais distantes possível disso. Mao Mao não queria especificamente resolver as coisas com violência, mas se os agricultores decidissem se tornar físicos, ela suspeitava que seus amigos responderiam da mesma forma. Ela agitou os contratos diante dos rostos dos agricultores, sorrindo seu sorriso mais desdenhoso. Podem chamar ajuda, à vontade. Enquanto vocês fazem isso, nós enviaremos isso para as autoridades no cavalo mais rápido que temos. Ela estava tão satisfeita que quase cantarolava as palavras. Afinal, alguém ainda mais assustador do que qualquer fiscal já estava ali com eles. Mocinha, você parece um pouco diferente do habitual, disse o charlatão, mas ela decidiu ignorá-lo. Em vez disso, olhou ao redor para o senhorio e os outros agricultores, nenhum dos quais tinha resposta para ela. Finalmente, ela sussurrou no ouvido do senhorio. Se vai jogar esse jogo, ao menos esteja preparado para levar o troco. Ela quase conseguiu ouvir os dentes dele rangendo. Olhou friamente para o homem ainda caído no chão e disse: O que foi que os artesãos te fizeram, afinal? Assim que ela falou, a porta do restaurante se abriu com um estrondo. Ali estava uma jovem com um hobby impecável. No momento em que viu a cena lá dentro, ela empalideceu e correu até o senhorio caído. Justo quando Mao Mao achou que ela ia parar e cuidar do homem, a jovem, em vez disso, caiu de joelhos e curvou a cabeça. Tenho certeza de que meu pai voltou a fazer exigências absurdas, disse ela. Mas, por favor, ele não merece isso. Ela se curvou ainda mais profundamente, não para Mao Mao, mas para os fabricantes de papel. Não fomos nós, disse o filho mais novo, balançando a cabeça, mas a jovem não se mexia. Ela ficou com a testa pressionada no chão, ignorando o fato de que seu cabelo estava uma bagunça. Me desculpem. Por favor, perdoem ele. Por favor, perdoem meu pai idiota e teimoso. Era como se ela não ouvisse o que os outros estavam dizendo. Foi então que o filho mais velho agiu. Nós nunca maltrataríamos ninguém, e muito menos o seu velho, disse ele, segurando os ombros da jovem, acalmando-a e pedindo que ela levantasse a cabeça.
As lágrimas ainda escorriam dos olhos dela, mas ela assentiu com firmeza. O senhorio reagiu com escândalo. Você, seu Zé Ninguém Sem Nome, de lugar nenhum, fique longe da minha filha. Ele tentou se levantar, mas seus pés ainda estavam instáveis e ele caiu de volta no chão. Papai, sogro! Eu não sou seu maldito sogro e nunca serei. Ora, ora, ora. Mau-Mau ficou sóbria na mesma hora. O sobrinho charlatão número 2 estava olhando para o irmão com certa exasperação. Não me diga, disse Mau-Mau. Neste ponto, duvido que precise. Ele respondeu. De repente, ficou óbvio porque o filho mais velho estava do lado dos agricultores e porque o senhorio detestava tantos forasteiros, a ponto de querer se livrar deles. Mau-Mau até pensou que talvez tivesse sido melhor nunca saber daquilo. Era como assistir a uma comédia barata se desenrolando diante dos seus olhos. Nem valia a pena narrar. Meu irmão é muito dedicado. E de que adianta isso se ele acabou de arruinar a vila inteira com esse teatrinho? Disse Mau-Mau, expressando o que todos ali estavam pensando. Os artesãos assentiram em silêncio. Ela pensou que foi um erro trazer o irmão mais velho para esta discussão, mas então, após uma reflexão mais profunda, lembrou-se de que ele era parente do charlatão. E então, bem, ele seria o que seria, não tinha o que fazer. Espera aí, eu vou aceitar isso? Ela ia mesmo ficar parada, vendo uma vila inteira ser arruinada por causa de uma palhaçada ridícula? Havia apenas um problema. Para as pessoas envolvidas, aquilo não era palhaçada nenhuma. Elas estavam levando tudo a sério. Poderia ficar ainda mais absurdo? Mais idiota? Mais estúpido? No limite da paciência, Mau-Mau se jogou em uma cadeira e disse com firmeza: Me tragam mais vinho. Apontando com ênfase para a dona do lugar. Você vai continuar bebendo? Perguntou a mulher, surpresa. Ah, ainda tô longe do meu limite. Uma série de olhares incrédulos se voltou para ela, mas Mau-Mau não se incomodou nem um pouco. Talvez o vinho tivesse realmente subido um pouco mais do que ela imaginava. Só depois de recobrar totalmente a sobriedade, percebeu o quanto tinha falado naquela noite. Muito mais do que o normal. No fim das contas, ficou decidido que a Vila dos Artesãos teria permissão para pagar o restante da dívida ao longo dos próximos 5 anos, exatamente como estava no contrato oficial. Quanto ao pagamento que o senhorio devia a Mau-Mau, entrou-se num acordo. Ele deveria enviar uma quantidade determinada de arroz à Casa Verdete regularmente pelos próximos 10 anos. Talvez isso fosse pegar leve com ele, mas de qualquer forma, ela suspeitava fortemente que funcionários do governo viriam para realizar uma inspeção em breve. Foi dito que o governo não tentaria cobrar os prejuízos do passado, o que já era generoso mais do que o suficiente. E o que aconteceu com o sobrinho do charlatão e a filha do senhorio? Como se eu me importasse. E isso era tudo o que havia a dizer sobre o assunto.